Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Eu me chamo Tatiana Teléfora, sou nutricionista e sanitarista, pertenço à carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Rio de Janeiro e coordeno a área técnica de alimentação e nutrição da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje iniciamos o segundo dia do nosso ciclo de debates da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, uma iniciativa da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. O objetivo do ciclo de debates é celebrar os 20 anos da PNAM, que significa celebrar a evolução da agenda de alimentação e nutrição, tanto no SUS como nas suas relações com diferentes áreas de governo e sociedade civil. A evolução é nítida, mas ainda há muito que avançar. Desejamos que esses debates se configurem enquanto espaços de troca e reflexão sobre os desafios para o avanço da PNAM. Vou compartilhar a tela com os próximos encontros. Os próximos encontros são no dia 21 de outubro, com o tema Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, no dia 18 de novembro, Saúde, Alimentação e Equidade, e no dia 9 de dezembro, com o tema A PNAM na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Eu convido a todas e a todos a reservarem suas agendas para participar conosco do ciclo de debate da PNAM. Hoje o nosso segundo tema é a demanda por novas práticas de atenção nutricional no Sistema Único de Saúde. Para dar boas-vindas a vocês que nos assistem, gostaria de convidar Gisele Bortolini, coordenadora-geral da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, e Luizete Moraes Bandeira, que é consultora nacional da Organização Pan-Americana da Saúde. Gisele e Luizete, a palavra é de vocês. Olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu gostaria de dar as boas-vindas, aproveitar para pedir desculpas, né, pelo ocorrido nos erros na transmissão. Nós estamos fazendo esse debate que ficará disponível para todos vocês. O objetivo, então, é discutir e refletir sobre os 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, lembrando que a alimentação, assim como a saúde, são direitos constitucionais de todos os brasileiros. Hoje nós estamos no segundo ciclo de debate da PNAM, que vai nos permitir fazer mais reflexões sobre os avanços e desafios dessa política. No primeiro ciclo, nós contamos, né, com a professora Sandra Chaves, que fez um debate, né, da evolução dos 20 anos da política de alimentação e nutrição, que é um artigo do temático que está para ser publicado no Caderno de Saúde Pública, com vários artigos que vão fazer o debate da política de alimentação e nutrição nesses 20 anos. Junto com o temático, essa série de webinários vão acontecer para dar suporte para o debate e aprimoramento da política pública. Nesse sentido, eu desejo um bom debate a todas e todos. Boa tarde a todos e todas, boa tarde a todas vocês que dividem esse ciclo de debates. Então, reiterar esse pedido de desculpas pela transmissão online, a gente vai disponibilizar todo o ciclo lá no YouTube da OPAS e contamos com vocês para os próximos. É com grande satisfação que a OPAS se une à CEGAM para celebrar os 20 anos da PNAM, e, em conjunto com o ciclo de debates, o temático 20 anos da PNAM, que vai ser lançado na próxima semana na revista de Cadernos de Saúde Pública, tem esse propósito de celebrar e refletir sobre os desafios para a consolidação da PNAM. O tema do nosso debate de hoje é um tema instigante, e a última revisão global sobre políticas de nutrição, publicada em 2018 pela OMS, indica avanço dos países no aconselhamento sobre alimentação saudável e prevenção de obesidade nos serviços de atenção primária à saúde. Apesar desses avanços, as evidências também indicam a necessidade de aprimorar a atenção nutricional na atenção primária à saúde para o alcance de resultados efetivos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de estar refletindo sobre essas questões.
Boa parte dessas reflexões estão colocadas no temático. Para além disso, o temático aborda estratégias para proteger ambientes alimentares, conflitos de interesses e atividades político-corporativas na definição de políticas de alimentação e nutrição. Então, eu reforço o convite a todos para estarem acessando esse material na próxima semana. E desejo a todas um excelente debate, a todos e todas, e que esse segundo, assim como os 3 debates seguintes, nos proporcionem essa reflexão para cada vez mais fortalecer a PNAM. Essas iniciativas vão contribuir para essa contínua discussão, para que a gente avance na prevenção e controle de todas as formas de má nutrição e para a realização do direito à saúde e à alimentação. Obrigada. Muito obrigada, Gisele Luizete. Para o debate de hoje, contaremos com Kelly Alves, Andressa Fagundes, Mariana Lopes e Gisele Bortolini. Teremos ainda a participação de Ana Laura Brandão, que fará os comentários. Desejamos boas-vindas a todas e a todos e aproveitamos para agradecer a participação. Agora, iniciaremos a primeira apresentação com Kelly Alves, com o tema Entre intenções e contingências, antigos programas e demandas por novas práticas de atenção nutricional no SUS. Kelly é nutricionista, especialista em saúde da família pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, mestre em alimentação, nutrição e saúde e doutora em saúde coletiva, ambos pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Atualmente é consultora técnica da ACT, Promoção da Saúde. Kelly, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Cumprimento a nossa moderadora e as demais componentes da mesa de debate. Agradeço a SEGAM pelo convite para contribuir com este ciclo de debate e as editoras do número temático da revista Cadernos de Saúde Pública sobre os 20 anos da PNAM pelo convite para produzir o comentário ao artigo de debate escrito pela professora Sandra Chaves e colaboradores. Agradeço também às colegas nutricionistas do SUS que colaboraram comigo no desenvolvimento deste comentário, que foram a Carla Santos, Juliana Lignani e Renata Albuquerque. Estas duas iniciativas, já bem pontuadas pela Luizete, constituem espaços muito importantes para a constituição de um mosaico de análises que permitam um olhar abrangente sobre a complexidade da implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no nosso país. Nós temos várias conquistas que devem ser valorizadas e comemoradas, mas também precisamos reconhecer os passos que ainda não conseguimos dar e as mudanças estratégicas que precisamos realizar para alcançarmos mais e melhores resultados nos próximos anos. E, nesse sentido, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que tanto os processos de formulação da primeira e da segunda versões da PNAM, quanto as estratégias prioritárias implementadas pelo Ministério da Saúde por meio da CGPAM e da SEGAM nesses 20 anos de história, foram condicionados pelos contextos político-institucionais dos diferentes governos nessa trajetória e que envolveram a necessária defesa de sustentabilidade institucional de uma área técnica de alimentação e nutrição dentro da estrutura do setor saúde no âmbito do governo federal. Por isso, a minha perspectiva de análise da trajetória da PNAM é a partir das suas intenções, daquilo que está registrado no documento da política, que representa o que foi possível pactuar em determinado contexto e das contingências que permitiram ou não realizar essas intenções. No processo de reformulação da PNAM, entre 2010 e 2011, a SEGAM precisava demarcar seu papel frente à política e sistema nacionais de segurança alimentar e nutricional, além da contínua defesa do seu lugar no Ministério da Saúde, onde, naquele momento, a organização das redes de atenção à saúde e a atualização da Política Nacional de Atenção Básica davam o tom da gestão da Secretaria de Atenção à Saúde. Então, foi nesse cenário que a segunda PNAM reafirmou seu compromisso intersetorial com a segurança alimentar e nutricional e reforçou o seu papel no SUS. Assim, a sua primeira diretriz aponta os caminhos para a organização da atenção nutricional nas redes de atenção à saúde, que são detalhados nas diretrizes seguintes, e, por fim, a última diretriz aborda a articulação e cooperação do SUS para a segurança alimentar e nutricional.
A primeira diretriz da PNAM, embora dê mais ênfase às práticas no âmbito da atenção básica, enquanto coordenadora das redes e coordenadora do cuidado, reconhece que essa organização também é necessária no âmbito da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, indicando, entre outras questões, a necessidade de elaboração de protocolos e normas técnicas para a oferta de cuidados em alimentação e nutrição nesses serviços, incluindo a normatização de critérios para promover a equidade e a regulação do acesso a alimentos para fins especiais. Essa última questão foi uma demanda apresentada pelos conselhos de secretários de saúde no processo de pactuação da nova versão da PNAM, frente ao aumento da judicialização do SUS para acesso a esses alimentos. Outra diferença importante entre as duas versões da PNAM foi o reconhecimento dos cuidados às pessoas com necessidades alimentares especiais como demanda para atenção nutricional no SUS, a partir de reivindicações de grupos de usuários atuantes em espaços de participação e controle social, como a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, a segunda versão da PNAM acolheu demandas de usuários e gestores do SUS que já existiam, já estavam presentes no cotidiano do SUS, mas que ainda não tinham sido reconhecidas no escopo de uma política pública. Não são novas demandas, mas demandas que os sistemas de informação em saúde e os inquéritos populacionais que fornecem as evidências para a gestão da PNAM ainda não conseguiram dar visibilidade. Porém, durante os últimos 10 anos, nós não conseguimos avanços relacionados à indução e apoio por parte do Ministério da Saúde para a organização e qualificação da atenção nutricional nos serviços de atenção especializada. Mesmo que as diretrizes para a organização de uma linha de cuidado às pessoas com obesidade incluam recomendações para esses serviços, ocorreu apenas a atualização dos critérios de habilitação para hospitais que realizam a cirurgia bariátrica. E apesar do problema da judicialização para a garantia do acesso às fórmulas nutricionais ser reconhecido e até dimensionado em alguns aspectos, as ações sobre esse problema não estiveram como parte de uma agenda prioritária. O apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde para a atenção nutricional nos serviços de atenção especializada poderia oferecer para gestores e profissionais parâmetros para planejamento da oferta de cuidados, qualificação da assistência e otimização de recursos. Por exemplo, a adoção de protocolos oficiais no SUS poderia prevenir conflitos de interesse na prescrição, compra e dispensação de fórmulas nutricionais, pois na ausência desses protocolos, os gestores e profissionais podem usar as recomendações de prescrição que são produzidas pelas próprias fabricantes desses insumos ou por associações científicas financiadas por essas empresas. Ainda tratando do escopo da atenção especializada, cabe lembrar que para as unidades de produção e distribuição de alimentos em serviços de saúde, não há qualquer direcionamento ou apoio específico do Ministério da Saúde. Essas unidades de produção de refeições, elas se orientam somente pelos regulamentos da vigilância sanitária ou normas próprias, quando existentes. Além da contribuição direta para a recuperação e manutenção da saúde das pessoas atendidas nesses serviços e dos seus trabalhadores, as compras públicas de alimentos para os serviços do SUS poderiam contribuir para sistemas alimentares locais saudáveis e sustentáveis, por exemplo, fomentando a compra de alimentos da agricultura familiar de base agroecológica. Sabemos que o locus institucional da SEGAM no Ministério da Saúde, que é vinculado à atenção básica, impõe várias barreiras para a ampliação dos seus mecanismos de indução de práticas para toda a rede de atenção à saúde. No entanto, eu quero destacar que, independente dos possíveis processos de indução e apoio da SEGAM, as secretarias estaduais e municipais de saúde, que são as responsáveis pela gestão desses serviços de atenção especializada, já lidam cotidianamente com questões relacionadas à alimentação e nutrição nesses serviços. Então, de variadas formas, uma atenção nutricional ocorre nesses serviços, mesmo que não esteja sendo reconhecida pelos gestores estaduais e municipais como parte de implementação da PNAM,
mesmo que não sejam práticas orientadas pelos princípios e diretrizes da política, e também que não façam parte ainda da agenda de trabalho dos profissionais que assumem a função de referência técnica da PNAM nos estados e municípios. Já sobre a atenção básica, o que eu quero ressaltar é que as equipes têm se deparado cada vez mais com uma situação muito complexa de saúde dos indivíduos, famílias e comunidades dos territórios assistidos pela atenção básica. E isso tem demandado das equipes uma inovação de práticas em atenção nutricional que extrapolam as práticas que têm sido historicamente fomentadas pela CGPAN e pela SEGAM nos 20 anos da PNAM. Porque, como eu já abordei, a prioridade, a agenda prioritária da CGPAN e da SEGAM tem limitações por conta do seu locus institucional, questões técnicas, políticas e financeiras. Então, acaba tendo a necessidade de focar no enfrentamento dos piores indicadores de alimentação e nutrição da nossa população, que são captados pelos sistemas de informação e inquéritos populacionais. Mas a realização de uma atenção integral à saúde, de forma universal e com a equidade, não é coerente com a realização somente de práticas baseadas em padrões epidemiológicos, senão corremos o risco de não identificar e acolher outras necessidades de saúde relacionadas à alimentação e nutrição da população que busca as unidades básicas de saúde. Então, frente a isso, é fundamental para avanço da implementação da PNAM a criação de mecanismos de apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde para a experimentação e difusão dessas práticas inovadoras de atenção nutricional na atenção básica, mas que abra espaço para outras práticas que não necessariamente correspondam à agenda programática prioritária da SEGAM, mas que sejam respostas às necessidades locais, né, que são captadas nas unidades básicas de saúde dos diferentes territórios do país. Então, diante dessa análise sobre os passos que ainda não conseguimos dar, eu quero fazer alguns convites para avançarmos nessa caminhada de implementação da PNAM. Eu tenho muitos convites, mas escolhi 3 para apresentar aqui para o nosso debate. Então, um primeiro convite é para que no caminho de análise sobre a implementação da PNAM, além de olharmos para a execução das suas diretrizes, que nós possamos também verificar se há coerência entre as práticas desenvolvidas, tanto na gestão quanto na assistência, com os princípios destas políticas que sustentam o seu diálogo com a humanização do SUS e com a segurança alimentar e nutricional. O meu segundo convite é para que no fomento à produção de evidências que embasam a implementação da PNAM, nós passemos a incluir o desenvolvimento de pesquisas que escutem o que os cidadãos usuários do SUS têm a dizer sobre as práticas de atenção nutricional que são ofertadas nos diferentes serviços de saúde. E o terceiro convite é que nós possamos fomentar e apoiar mais as secretarias estaduais e municipais de saúde, para que, a partir do princípio da autonomia na gestão do SUS, essas secretarias inovem na construção de agendas prioritárias de implementação da PNAM nas suas redes de atenção à saúde, a partir de demandas locais. E, para terminar a minha contribuição, eu vou fazer algo que eu imaginei realizar há alguns anos atrás, que eu imaginei uma grande festa de comemoração dos 20 anos da PNAM, poder compartilhar com todos os convidados algumas considerações na forma de versos. Então, eu me atrevi a tentar fazer um cordel para finalizar essa apresentação. Para garantir a atenção integral à saúde da nossa gente, os cuidados em alimentação e nutrição não devem faltar, mas estes não podem deixar de considerar tanto o coletivo quanto o singular, não devendo agir para enquadrar todo mundo no mesmo lugar, seja de IMC ou de hábito alimentar. Pela promoção da alimentação adequada e saudável, devemos pelejar, mas lembrando que do nosso dever, também com o tratamento, a reabilitação e a redução de danos, não podemos nos esquivar. Que a garantia do cuidado que muitos indivíduos demandam em cada lugar, dessa grande rede SUS que a todos os brasileiros tenta abraçar,
seja o foco de quem na gestão ou na assistência decidiu trabalhar. Que nosso objetivo final não seja nem o controle de parâmetros biomédicos isolados, nem a adesão a um padrão de vida saudável, definido a priori por profissionais sabidos, habitantes de um altar. Que a atenção nutricional no SUS possa a clínica ampliada integrar, prevenindo ou respondendo aos estreitamentos da vida, ajudando as pessoas no seu caminhar. E pela fusão de horizontes, o modo de viver mais feliz buscar concretizar. Vou terminando por aqui e somente quero lembrar que na produção de análises e narrativas, uma única verdade não há. Ao seguir esta trilha, novas reflexões foi o que eu quis encorajar, e hoje almejo humildemente que minha versão de repente possa ajudar no caminhar para a qualificação da organização da atenção nutricional no SUS, que aí está. Muito obrigada. Obrigada, Kelly, por suas palavras, né, pelo cordel. É sempre, né, é bom, né, a gente também fazer essa interação com outras dimensões na vida, né, e da sociedade, e a cultura é uma delas, inclusive refere também à alimentação e nutrição. Kelly trouxe diversas reflexões sobre o papel, né, da assistência e da gestão no que se refere ao campo da alimentação e nutrição ao longo desses 20 anos de PNAM. Então, a gente vai seguir, né, vamos não de debate, né, aberto para o público, mas a gente vai fazer essa conversa com perguntas ao final aqui da fala de todas as palestras e dos comentários também, né, da debatedora. E então, agora convidamos a senhora Andressa Fagundes, nutricionista, mestre em Ciências da Saúde, doutora em Humana pela Universidade de Brasília. Atualmente atua como docente do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Andressa apresentará uma reflexão sobre os processos de centralização da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Andressa, é um prazer estar aqui com você. Pode tomar a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje participando. Quero inicialmente agradecer o convite da SEGAM e toda a equipe, parabenizar por essa iniciativa, estendendo também a OPAS. Eu fico muito emocionada, né, pensando nos 20 anos da PNAM. Eu entrei na coordenação, trabalhei no Ministério da Saúde, na coordenação de alimentação e nutrição, entrando no ano como estagiária, no ano da publicação da primeira política. E depois segui mais um tempo, trabalhei por um tempinho, depois não como estagiária, mas como técnica, trabalhando, assim, acreditando muito na implementação dessa política, e hoje é um grande prazer a gente poder refletir juntos, né, e pensar um pouquinho mais sobre essa história e sobre como melhorar. O convite, eu quero agradecer desde a participação temática para refletir sobre os processos de descentralização na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e eu escrevi esse debate, esse comentário, né, debatendo e refletindo sobre essas questões, juntamente com outras duas colegas, a quem também quero agradecer agora, Georginete Damião, da UERJ, e Rita Lisboa, que acabou de defender o mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição da Universidade Federal de Sergipe. Então, quero cumprimentar minhas amigas, meus colegas da mesa e a todos que estão nos ouvindo, para que a gente possa fazer esse debate. Eu fiz uma proposta de apresentação, considerando esses 4 pontos. Então, vou falar um pouco sobre o cenário, sobre os desafios, alguns caminhos possíveis, que eu fiquei bem feliz com a fala da Kelly. E Kelly, que presente esse cordel, né? Muito legal, muito uma delícia, inspirador. E depois eu faço uma pequena finalização, algumas considerações finais. Os caminhos possíveis, eu falei, né? Fiquei feliz que convergiu muito com os convites que a Kelly nos fez, para que a gente possa refletir.
Então, falando um pouco sobre o cenário, a gente está falando sobre descentralização e a gente tem que lembrar que isso é uma diretriz do nosso Sistema Único de Saúde. Então, todos os programas, todas as políticas vão passar por isso e chegam muitas ações para os profissionais de saúde que estão operacionalizando, né? Coloco aqui o mapinha do Brasil, considerando 5.570 municípios, então a gente tem hoje uma rede de alimentação e nutrição, ainda não toda institucionalizada, mas já podemos contar com vários profissionais nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais de saúde, fazendo a implementação dessa política. Isso é uma grande força para a gente, mas é um processo quase de telefone sem fio, né? A gente sair do nível nacional e levar as nossas ações todas até chegar na unidade básica de saúde, onde a população vai ser beneficiada. Então, não é um processo fácil. Associado a isso, eu trouxe aqui uma imagem tentando mostrar o nosso sistema alimentar e tentando representar a complexidade que a gente tem hoje, já também abordado pela Kelly, abordado no debate no ciclo anterior, né, na primeira sessão que nós tivemos, a complexidade de um cenário alimentar e nutricional que tem nos municípios e que a gente está vivendo de um modo geral. E aí temos a PNAM, que nos traz diretrizes muito concretas, baseada, né, na ciência, que é inspiradora também, e que traz as responsabilidades já de todos os atores envolvidos, um financiamento próprio, isso tudo a gente coloca nesse comentário, né, nesse artigo, e que precisa, na verdade, só essa questão mesmo de ter a implementação de uma forma mais efetiva nos estados e municípios. Então, ela está inserida em um sistema, como a gente falou no SUS, né, um sistema maior, e nem tudo depende da área de alimentação e nutrição no sentido de conseguir operacionalizar. Então, muitas vezes, para essa descentralização, a gente vai esbarrar em processos institucionais maiores, os quais a gente não tem nem sempre governabilidade para resolver, como processos de trabalho e outras questões. Então, com esse cenário, separei alguns desafios, eu vou falar sobre cada um deles. Deixa eu só tentar minimizar aqui, que tem uma janelinha. Isso, estava vendo todo mundo, né? E então eu organizei dessa forma a apresentação, conforme estava no temático. Vou falar sobre cada um desses desafios. Nem no temático e nem aqui nesses 10 minutos a gente consegue dar conta de todo esse contexto, da complexidade desse contexto, mas vamos pontuar algumas questões para a gente refletir em relação ao que a gente pode melhorar, né? Então, sobre a gestão estadual e municipal, a gente tem uma institucionalização que ainda precisa ser melhorada, né, da estrutura das coordenações das secretarias estaduais e municipais, uma necessidade também de qualificação dessas coordenações. A professora Sandra Chaves menciona isso na primeira sessão, no sentido da formação em gestão pública, que é uma deficiência. A gente é formado em nutrição e depois não tem muita habilidade na gestão, e quando a gente assume esses cargos é uma necessidade que a gente consiga ter ferramentas, né, e condições para lidar com isso, e muitas vezes no nível local equipe técnica insuficiente, geralmente uma pessoa trabalhando, e a gente precisa dar conta de toda uma política que tem vários programas com essa demanda alimentar e nutricional bastante complexa, né? Outro problema que a gente identifica no nosso artigo é ausências de políticas locais de alimentação e nutrição. Então, tanto as secretarias estaduais como municipais têm autonomia e podem, devem propor políticas de alimentação e nutrição que sejam baseadas em suas realidades, né, com dados dos seus territórios e que considerem as prioridades locais. Uma questão também que a gente traz é a descontinuidade dos programas pela mudança de gestão, precariedade de vínculos de trabalho, que também traz essa descontinuidade, e elevada rotatividade profissional pela característica mesmo das nossas formas de contratação que a gente ainda vê nas secretarias estaduais e municipais. E isso dá um atraso, né? Obviamente, essa descontinuidade é um problema para a descentralização, para a operacionalização dessas ações no nível local, e é uma questão que precisa ser superada, está aí posta como desafio para a gente. Um outro elemento que a gente aborda é a baixa utilização das informações da vigilância alimentar e nutricional para o planejamento, para a gestão e avaliação das necessidades locais, das ações locais. Isso casa muito com o ponto anterior em relação à elaboração das políticas. Então, a vigilância, a gente precisa aumentar essas experiências, né, de ações baseadas nos dados locais e sair dessa limitação ainda da alimentação do sistema apenas.
e informação de diagnóstico nutricional individual ali no momento da atenção. Então, essa gestão de informações de saúde também é uma deficiência que a gente identifica. A nossa área, ela tem interface com diversas outras, então com isso a gente corre o risco de pulverizar e fragmentar muito as nossas ações, ferindo aí o princípio da integralidade do sistema único, né, e que a PNAM também tem que atender. E, historicamente, tivemos caráter fragmentado, acho que a Kelly já abordou um pouquinho sobre isso, e muito verticalizado nos nossos processos de trabalho. Hoje a gente tem que tentar melhorar. Então, alimentação e nutrição conversa com saúde da criança, com saúde da mulher, com diversos outros setores, com demandas bastante complexas, e a gente precisa atuar conforme essa complexidade, né, não mais de uma forma pontual, e com programas específicos. A extensão da nossa agenda, então a alimentação e nutrição, ela tem um expressivo papel na gênese dos principais agravos e também no cuidado desses agravos. Então, hoje, a gente precisa avançar para a atuação em equipes de saúde multidisciplinares, então nós nutricionistas como facilitadoras para a implantação dessa política e não mais de uma forma isolada, como já foi mencionado, né? E dentro disso, a gente, sem soberba, mas realmente refletindo e tentando contribuir, fizemos algumas tentativas de caminhos que são possíveis, né, para esses problemas que a gente identifica e que a gente aborda. Como eu falei, foi um artigo, um comentário de debate, então ele é sucinto, a gente tem uma limitação tanto no artigo quanto, né, para apresentar. Então, elencamos aqui alguns caminhos possíveis para discutir. Então, a construção de políticas públicas estaduais e municipais, né, o fomento que os estados e municípios criem suas próprias políticas, elaborem suas próprias políticas de alimentação e nutrição, não só implementando a nacional, mas elaborando as suas próprias políticas conforme as suas necessidades, os seus dados locais. E a gente tem algumas iniciativas da EF, acabou de aprovar a política distrital de alimentação e nutrição. Rio Grande do Sul, acho que tem a política, e tem algumas outras experiências que podem ser compartilhadas. E a gente começa, a partir disso, a conseguir ter um maior potencial de organizar a atenção nutricional com base na realidade local. Precisamos de mecanismos para qualificar o uso do Fundo de Alimentação e Nutrição. É um ganho incrível a gente ter um recurso carimbado, ter um recurso direcionado para as nossas ações. Eu costumo dizer que a gente tem pessoas muito boas, né, trabalhando historicamente, nesses 20 anos, trabalhando pela nossa política, e a gente tem conquistas e vamos sempre lutando para mantê-las e para melhorá-las, e dentre elas o Fundo de Alimentação e Nutrição. Mas a gente também conta com uma grande dificuldade dos profissionais para acessar esse recurso. Então, a gente precisa ofertar maior autonomia das áreas técnicas para o uso desses recursos. Isso está linkado àquele desafio que eu coloco, que a gente propõe, da falta de institucionalização dessas coordenações. Então, em cada local, a gente tem um cenário diferente e a gente precisa tentar colaborar com essa maior autonomia para que, independente de onde essa coordenação de alimentação e nutrição se encontre, de onde ela esteja localizada, esses profissionais tenham acesso de uma forma mais facilitada a esse recurso para fazer o uso e a aplicação para a nossa área, né? Uma outra coisa é o incentivo à criação de conselhos locais, então comissões intersetoriais de alimentação e nutrição no nível local, nos conselhos de saúde estaduais e municipais. A gente tem exemplos aí incríveis, né, com a segurança alimentar e nutricional, mesmo com a extinção do Conselho Nacional. Os conselhos locais muitos se mantêm firmes e continuam, né, atuando de uma forma muito enfática, com bastante força, com bastante expressão, e isso traz o princípio da ascendência, né, o que vai fomentar também, vai casar também com a construção de políticas, porque vai vir as demandas do nível local, não só partindo pela descentralização do nacional para o municipal, como a gente está acostumado a trabalhar. E fomentar e aprimorar estratégias de articulação com outros setores, e isso está muito alinhado a essa questão da formação em gestão de políticas, então o uso de recursos, né, mecanismos para qualificar esse uso, o fomento, a articulação com outros setores. A gente acredita que está muito associada a essa questão de estar preparado, de ter uma formação em gestão pública, né, e esses elementos, eles podem trazer grandes contribuições, assim, a gente acredita. Bom, então,
partindo já para a finalização, para as considerações finais, a gente sabe que a qualificação da gestão nos estados e nos municípios ela é central para a efetivação das ações da PNAM no serviço de saúde. A PNAM ela é estratégica não só para a promoção da saúde, não só para os elementos da saúde em si, mas teve uma importância fundamental para o direito humano à alimentação adequada, para a segurança alimentar e nutricional, para todos esses debates, né, e o cenário que a gente encontra hoje em termos de política, em termos de elementos que nos ajudam a implementar essas ações. A gente tem uma história de resistência de aprendizados, com acúmulo de experiências ainda, com novos e antigos desafios, mas com esse acúmulo de experiências a gente consegue lidar bem melhor, né, e ter um cenário que merece, de fato, comemoração, além da força de uma rede de profissionais e da articulação mais efetiva já entre gestão, serviço, academia e sociedade civil. No debate passado, a Gisele faz uma chamada para as pessoas, né, entrarem em contato, para a sociedade civil, sinalizar, de repente, o que não está sendo visto na gestão. E isso mostra como é uma gestão participativa, como há a sinalização e espaço para pensarmos juntos, né? Então, de fato, esses 20 anos temos muitos motivos para comemoração. Muito obrigada, encerro aqui a minha fala. Eu quero só agradecer, antes da gente escrever o artigo, a gente contou com a colaboração de alguns responsáveis técnicos de alimentação e nutrição dos estados e municípios. Fizemos uns debates para entender sobre o olhar deles, o que a gente poderia colocar nesse artigo e refletir no sentido de trazer um olhar mais prático. Catiana nos ajudou, né, Catiana? Então, a quem também quero agradecer. E fizemos com estados e com municípios. Quero agradecer a todos e parabenizar mais uma vez a iniciativa desse debate, a iniciativa do temático e o convite. Fico à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada por sua fala, Andressa. Queria deixar de agradecer, né, a possibilidade, né, de estar, né, nesse processo, junto também com outros colegas coordenadores dos estados, também dos municípios. Também aproveito aqui essa fala para agradecer, né, para a Segan, né, em relação de estar aqui nesse espaço, né, ação. A sua fala demonstra, né, os diversos avanços e desafios no que se refere ao desenvolvimento, né, da PNAM nos estados e municípios, né, em especial onde esse cuidado é feito propriamente dito, e também relacionados à própria gestão, esses desafios em relação a desenvolvimento de capacidades e habilidades também em gestão pública, né? Então, a gente também vai ser mais alguns elementos também que vão procurar o nosso pequeno debate aqui ao final dessas falas. Então, agora eu gostaria de convidar Mariana Lopes, que também é nutricionista, mestre em enfermagem, doutora em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente integra o grupo de pesquisa de intervenções no GIM, o FMG. Mariana abordará os desafios da organização do no SUS. Obrigada por estar conosco. A palavra é com você. Obrigada, Catiana. Boa tarde a todos e todas. Como já apresentada, né, eu sou Mariana Lopes, sou pesquisadora do GIM-UFMG, a quem hoje represento, né? Então, o GIM, em nome da professora Aline Lopes, também agradece pelo convite, agradece a presença também de todos e todas nesse ciclo de debates, em que agora a gente conversa um pouquinho sobre os desafios da organização do cuidado das pessoas com obesidade no SUS. E para começarmos, pensamos em resgatar o sentido figurado da palavra desafio, né? Que refere-se a uma situação, um problema cujo enfrentamento demanda esforço e disposição firme. É algo, né? Então, é um ato que nos instiga a realizar algo. E a obesidade é algo que nos instiga, algo que nos provoca e, portanto, que nos desafia, principalmente pelas suas múltiplas causas, pela complexidade do seu tratamento, mas também porque, apesar das inúmeras recomendações com alto nível de evidência sobre a assistência terapêutica da obesidade,
propostas no Brasil e no mundo, né, em diferentes contextos, em diferentes países, os resultados satisfatórios nem sempre são comuns, né, são raros. Nessa perspectiva, né, ao revisarmos sistematicamente as intervenções nutricionais que tinham como objetivo o manejo da obesidade, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada no Brasil e no mundo, nós verificamos que, mais uma vez, né, que a questão do tratamento dietético da obesidade está longe de ser um assunto fechado. Mas pontuações importantes dessa publicação referem-se que as intervenções nutricionais, baseadas em teorias e conduzidas por profissionais como psicólogos e nutricionistas, têm melhores resultados. Apesar dos melhores resultados conduzidos por profissionais como os psicólogos e nutricionistas, é provável que esses também tenham seus desafios individuais e profissionais para o tratamento da obesidade. E, nesse sentido, ao buscarmos compreender, né, descrever os desafios do manejo da obesidade no SUS na perspectiva dos profissionais, de mais de 1.300 profissionais brasileiros, boa parte deles, quase 80%, né, 5% deles da atenção primária à saúde do Brasil, nós identificamos que 40% deles, aproximadamente, ainda referem-se dificuldades para o diagnóstico da obesidade. E mais de 70% dizem que tratar a obesidade é ainda algo muito difícil e que não é apenas responsabilidade do nutricionista. Outras barreiras apontadas por esses profissionais são a alta demanda por atendimento individual, a falta de estrutura física adequada e também o acesso insuficiente a materiais didáticos. Aspectos esses, né, que figuram-se como de estrutura e de processo de trabalho desses profissionais em suas unidades e nos serviços de saúde. Assim, entre as publicações desse temático, temos um artigo que descreve, a partir de dados do segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, como é a estrutura e o processo de trabalho no cuidado da obesidade no Brasil. Temos pouco tempo para detalhar questões metodológicas, as quais vocês podem conferir com a publicação na semana que vem, mas só para facilitar, eu indiquei aqui com o emoji de joinha os aspectos que, quando em conjunto, vão figurar-se como uma estrutura adequada, como um acesso adequado, como uma organização adequada para o manejo da obesidade na perspectiva da metodologia dessa publicação. Foram avaliadas mais de 24 mil unidades de saúde brasileiras, distribuídas em 4.845 municípios. Mais de 80% delas apresentam antropômetro, balança de 150 kg e fita métrica. Contudo, menos de 25% das nossas unidades brasileiras têm balanças com grande capacidade, por exemplo, 200 kg, e apresentam equipes multiprofissionais, como a presença de psicólogo, educador físico ou nutricionista. Já entre os aspectos de processo de trabalho, nós verificamos que mais da metade das unidades de saúde brasileira realizam avaliação nutricional e ofertam atividades coletivas para os usuários com obesidade. E 46,3% delas ofertam também consultas médicas individuais às pessoas com obesidade. Quanto aos aspectos de organização e gerenciamento dos serviços analisados, nós verificamos que quase a totalidade das unidades investigadas tem conduta definida para os usuários e usuárias com obesidade. Contudo, destacamos que apenas 36,4% dessas unidades fazem o registro dos usuários com obesidade no território. Lado a lado, temos também aproximadamente 60% de suporte matricial do NASF-AB para as atividades realizadas na unidade. Agora, quando avaliamos em conjunto, né, reunindo todos os joinhas em uma estrutura adequada, acesso adequado, serviço e organização adequada,
nós verificamos que no Brasil, menos de 8% das unidades têm estrutura adequada para o cuidado da pessoa com obesidade. E menos de 30% das nossas unidades têm acesso adequado e uma organização de serviço que favoreceria o cuidado adequado da obesidade. É interessante destacar, né, que esses resultados, ele mostra ali uma fase inicial, né, da nossa sistematização do atendimento e cuidado da obesidade, com disparidades entre as regiões brasileiras aqui destacadas. Os dados do segundo ciclo do PEMAC, eles coincidem também com a implantação das linhas de cuidado para a obesidade. Portanto, esses resultados, eles justificam a nossa linha de cuidado, ao mesmo tempo que reforça a importância do seu fortalecimento no atual cenário brasileiro. Para finalizar, eu gostaria de apresentar o quanto nos esforçamos e o quanto tivemos disposição firme para vencer cada um desses desafios aqui já apresentados, né? Não só apenas os que os dados do segundo ciclo do PEMAC nos revelaram. Primeiro, resgato, né, que a PNAM já estava ciente de sua responsabilidade frente a esse cenário lá, quando atualizado, né? E quando a obesidade nos desafiou, nós trabalhamos incessantemente, né? Tivemos as publicações da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, os cadernos de atenção básica, entre eles o 38, os resultados do Laboratório de Inovação da Obesidade, o guia, seus desdobramentos, agora, né, os protocolos de implantação do guia. E nesse ano, né, assim, quase completos os 20 anos da PNAM, em que a obesidade continua a nos desafiar, né? Tivemos a produção do relatório do PCDT de sobrepeso e obesidade, os materiais recentemente publicados pela CIGAM, o instrutivo, né, de abordagem coletiva da obesidade, o manual de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade na APS. Temos também diferentes materiais sendo elaborados nesse momento, entre eles um instrutivo de abordagem individual da obesidade. Além disso, temos diferentes cursos disponíveis na plataforma Unasul, de abordagem de sobrepeso e obesidade, da prevenção da obesidade, a partir da promoção da alimentação adequada e saudável, e também inúmeras chamadas públicas, né, para a realização de pesquisa, financiamento de pesquisas com a temática obesidade. Então, trabalhamos muito até aqui, mas é provável que a obesidade continue a nos desafiar por muito tempo, né? Por isso que momentos como esse são muito importantes, porque a gente vai precisar sempre repensar e repactuar, né, as questões que envolvem os desafios da atenção nutricional, do cuidado da obesidade e de outras questões de saúde no nosso país. Precisamos de uma oferta de cuidado qualificado, de apoio diagnóstico, de prática colaborativa e interprofissional, de educação permanente, de fortalecimento das linhas de cuidado municipais, estaduais, e aqui faço uma pausa e resgato, né, a nossa linha de cuidado da obesidade como talvez a nossa maior tentativa mesmo de superar esse desafio, então coloco como nosso melhor esforço e disposição para superarmos esse desafio. E precisamos também das questões que envolvem a integralidade, a resolutividade da rede de atenção à saúde, que também se comunica, é claro, com a nossa linha de cuidado. Enfim, vamos precisar de um pouquinho mais de esforço e de disposição firme. Agradeço e reafirmo também o nosso compromisso de esforço permanente para o desafio que é a atenção nutricional, que é também o cuidado da obesidade. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, por sua apresentação. Queria aqui também destacar alguns elementos, né? Os dados apresentados apontam, né, a importância da necessidade desse aprimoramento, né, do processo de estrutura, né, da estrutura e dos processos de trabalho,
muitos deles, né, que não fazem parte somente do desafio em relação à implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? É importante que a gente possa lembrar também que esses desafios eles perpassam várias políticas, né, no campo da saúde e que trazem a sua influência, né? Daí a importância da gente conhecer esses resultados para poder ter discussões, né, e propostas mais calcadas nessa realidade local. Obrigada. Agora, tenho o prazer de convidar Gisele Bortolini, que é nutricionista e coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Gisele é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e possui doutorado em nutrição pela Universidade de Brasília. Gisele falará sobre as perspectivas atuais da nutrição na atenção primária à saúde. Gisele, a palavra está com você. Olá, obrigada, Catiana. Agradeço as excelentes reflexões, né, permitidas por Kelly, Andressa e Mariana. Acho que esse ciclo ele dá sequência, né, numa série de reflexões que nós iniciamos no primeiro ciclo de debate, e como pontuado, a PNAM é uma política muito participativa, né, e ela acontece em função de uma série de parceiros, né, não só os gestores estaduais e municipais, mas também como as universidades e a sociedade civil que nos apoiam intensamente na avaliação e reavaliação da política, sempre tentando identificar o que mais pode ser aprimorado, sempre tentando objetivar, né, o direito humano à alimentação adequada e o direito à saúde, a partir do seu locus institucional, né, que é uma política de alimentação e nutrição dentro do Sistema Único de Saúde. Então, agradeço excelentes reflexões, né, apontando alguns caminhos que nós ainda precisamos trilhar e aprimorar para o avanço dessa temática. Então, no primeiro ciclo de debate, eu trouxe as perspectivas atuais da PNAM como um todo. Então, hoje, a minha ideia é apenas pontuar algumas questões em relação à atenção primária, e aí destacar aqui no temático, né, que irá sair no Caderno de Saúde Pública, provavelmente na semana que vem, tem um artigo, né, que nós da SEGAN fizemos, que é uma análise da evolução das ações de nutrição na atenção primária nos 20 anos da PNAM. Então, esse artigo também faz parte, né, dessa série de artigos que nós estamos aqui debatendo e vai contribuir também para as reflexões do que quais são os caminhos que nós ainda precisamos percorrer e aprimorar. Assim. E eu queria destacar dois pontos dessa análise, né? Um ponto é que, na nossa avaliação, a agenda de alimentação e nutrição na atenção primária, ela evoluiu ao longo do período avaliado, né, dos 20 anos da PNAM, sempre tentando responder, né, como a Kelly pontuou, em nível nacional, os principais agravos relacionados à alimentação e nutrição, né, que na época da primeira PNAM era muito focado na desnutrição, já aparecendo a obesidade, mas recentemente tentando intensificar ainda mais a agenda em relação à obesidade, em função dos inúmeros desafios, como pontuados também aqui por Mariana. E aí, outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós fizemos uma análise, né, de quais são as interfaces da Política Nacional de Alimentação e Nutrição com os atributos da atenção primária. E aí, o que a gente conclui, né? É uma análise, né? Estou tentando dialogar um pouco com o que a Kelly falou, né? É uma análise de uma narrativa que não quer dizer que é a única, né? Mas, assim, a partir de um ponto de vista, e outros olhares também podem ser vistos. Então, assim, apesar da Política Nacional de Alimentação e Nutrição ter 20 anos, a universalização da oferta, né, de ações que incluem a agenda e o fortalecimento dos atributos da atenção primária ainda pode ser aprimorada para assegurar, de fato, né, o cuidado do primeiro contato, garantindo o acesso dos indivíduos na atenção primária, sempre tendo a família e a comunidade como sua base de organização, garantindo um cuidado longitudinal, integral e coordenado, claro, nunca deixando de lado, e na realidade sempre tentando intensificar a articulação intersetorial, que os agravos relacionados à alimentação e nutrição, a carga de malnutrição, exigem. Então, ainda existe um grande, né, desafio, que é a universalização da oferta dessas práticas de cuidado, né, que podem potencializar todos os atributos, né, da atenção primária. E aí eu queria pontuar, assim, de forma muito geral, né,
quais são as agendas impulsionadas em nível federal, lembrando que o Sistema Único de Saúde é um sistema descentralizado, ele acontece nos estados e municípios. Nós temos inúmeras experiências inovadoras de estados e municípios que contribuem, né, para a implementação do SUS em nível local, inclusive, né, inspiram a política nacional. Então, nosso desejo é que sim, que nós possamos cada vez mais, e aí talvez pensar em mecanismos, né, tentando já refletir um pouco sobre o que a Kelly trouxe, de como, né, em nível federal, além de induzir uma agenda que é um problema nacional, também é possível induzir, né, a inovação em nível local, que muitas vezes a inovação em nível local acaba inspirando, né, o nível estadual e o nível federal. Então, acho que assim, o que eu gostaria de destacar em relação à agenda de nutrição na atenção primária, né? Recentemente teve uma mudança no financiamento da atenção primária, e aí destacar, né, que o Brasil tinha 90 milhões de brasileiros cadastrados, né, no sistema de informação da atenção primária, e atualmente nós temos 146 milhões, né, de brasileiros cadastrados. Então, um avanço em relação ao número de indivíduos que, de fato, têm acesso à atenção primária, que é o primeiro atributo. Um outro ponto, né, que eu queria destacar é que no ano de 2020, 2021, foi garantido um financiamento alto, né, para a agenda da alimentação e nutrição na atenção primária. Então, no ano passado, nós conseguimos garantir o repasse de 221 milhões para todos os municípios na agenda de obesidade, diabetes e hipertensão, para a atenção primária, para sinalizar aos gestores de que é preciso, sim, organizar e aprimorar os cuidados relacionados a essa agenda. E, recentemente, também, né, repassamos 345 milhões de reais. Então, acho que um ponto importante, né, do ano de 2020 e 2021 é garantir, para além do financiamento da atenção primária, um financiamento que potencializa a agenda de alimentação e nutrição, né, considerando um montante elevado em relação a todo o histórico da agenda. Outro ponto importante, né, para induzir na atenção primária é que cada vez mais nós tentamos fazer o debate, né, da importância de avaliar os indicadores de desempenho das equipes, elaborar uma série de materiais técnicos, né, no primeiro ciclo eu pontuei, a Mariana trouxe mais alguns materiais para tentar, né, suprir essa lacuna da questão da formação dos profissionais, cursos de formações, editais, financiamento de pesquisas, né. Nós temos uma agenda de alimentação e nutrição, a nossa ideia né, agora, após vários editais financiados pela SEGAM, é fazer um balanço dessa agenda. O que mais ainda, né? Quais são as perguntas que nós ainda não temos respostas, né? Acho que as três aqui colocaram dúvidas que a gente ainda tem, perguntas que não foram respondidas e que sim, né? Que merecem um investimento para nos apoiar no aprimoramento dessas políticas. E aí eu queria dar destaque, né, a duas agendas que nós estamos em fase final, né, de elaboração, inclusive contando com o apoio da Kelly e da Ana Laura, para tentar intensificar ou aprimorar, né, uma série de cuidados que são ofertados na atenção primária. O primeiro é o que nós estamos chamando que é uma matriz para a organização dos cuidados em alimentação e nutrição na atenção primária, que tem como objetivo fortalecer as bases, né, que apoiam a estruturação desses cuidados. Então, atualizando aquela matriz lá de 2018. Claro que a gente não quer instituir um modelo pronto, né, mas a gente quer sumarizar alguns elementos essenciais que podem mobilizar essa organização em nível local para potencializar o cuidado integral em saúde. E o outro ponto que eu gostaria de destacar, né, é que recentemente também nós finalizamos, a Ana Laura está aqui, uma série de recomendações, né, foi feita uma pesquisa com validação de especialista que nos permite apontar 35 recomendações do que é preciso fazer para avançar na nutrição na atenção primária. Então, esse debate, somando, né, esses trabalhos que foram induzidos e fomentados ao longo do ano, mas as diversas experiências, né, locais de nutrição na atenção primária, nas equipes de atenção primária, nos permitem fazer reflexões, né, de todos os avanços que foram feitos e os desafios que ainda precisam ser superados. E aí, para finalizar minha fala, né, eu queria trazer alguns desafios que são importantes, que nós entendemos para a indução de uma atenção nutricional coordenada nas redes de atenção em saúde. Então, acho que o primeiro ponto, né, é importante que municípios, estados e as próprias equipes, né, se responsabilizem
pelo diagnóstico e o acompanhamento alimentar daquela população, daquele território. Outro ponto importante, né, é atender de forma resolutiva a maioria dos problemas e os mais comuns, mas evitando não considerar outros agravos relacionados à malnutrição que também acontecem, né, nesses locais. Reconhecer, né, que hoje no Brasil, a cada 10 indivíduos que entram na unidade básica de saúde, 6 apresentam excesso de peso, e isso é um reflexo da carga, né, do impacto da má alimentação, né, e reconhecer que também a má alimentação, né, de acordo com o GBD, é um dos fatores de risco que mais impacta na carga global de saúde. A importância de priorizar a atenção às populações em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar e nutricional, agravadas ainda mais em relação à pandemia. Um outro ponto importante, né, da priorização das ações de promoção da saúde, e aí não só na macropolítica, mas também na micropolítica, né, para garantir ações que, de fato, apoiem os indivíduos nas escolhas mais saudáveis. E, claro, né, para garantir a organização do cuidado integral, né, o fomento à instituição de linhas de cuidado, a implementação de linhas de cuidado, para fortalecer e garantir um cuidado integral no Sistema Único de Saúde, tendo a atenção primária como coordenadora do cuidado. É isso, muito obrigada. Obrigada, Gisele, por a sua fala, suas considerações, essa articulação também com as falas das palestrantes anteriores, fazendo também um breve comentário sobre a sua fala, a gente, né, que complementa a fala do primeiro dia. Você faz esse convite, né, à inovação e também a esses desafios, né, que você apontou, esses últimos na sua fala, são muito importantes também para essas discussões, né, que a gente também, esse fechamento que nós vamos ter agora, né? Também aproveito aqui, né, a gente está sem debate com o público, né? Então eu vou tentar fazer também um pouquinho desse papel, se vocês me permitirem, né? Então, assim, eu também aqui como representante, né, desse ente estadual, né, não sei se, logicamente, a minha opinião é compartilhada pelas outras colegas dos estados e também dos colegas e colegas, né, colegas né, em ambos, né, em todas os gêneros, mas se é compartilhada, mas também faço um convite para que essas novas agendas possam realizar uma análise comparada com outras políticas relacionadas ao Sistema Único de Saúde, né? A PNAM não é uma política que está isolada, né, em relação às questões que nos afetam, né? Nós somos atores que também somos afetados por diversas dinâmicas que também são encontradas também em outras políticas. Então, assim, faço um convite individual, mas, assim, né, que as próximas agendas possam, né, nos ajudar, né, numa análise comparada, né, em relação a outras políticas, para a gente possa, né, refletir um pouco de como que a PNAM se comporta também em relação a outras políticas. E aí, para fechar nosso momento de exposição, né, nesse segundo dia de ciclo de debates, convido a Ana Laura Brandão, que fará uma síntese das apresentações, iniciará esse diálogo, né, aqui entre as palestrantes e as convidadas. Ana Laura é nutricionista, possui mestrado na área de planejamento e gestão de saúde pública e planejamento e gestão. Também tem doutorado em saúde pública, ambos pela Escola Nacional de Saúde Pública, e atualmente trabalha como pesquisadora em saúde pública na mesma instituição. Ana Laura, muito obrigada por sua presença, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, então, eu queria agradecer muito o convite da SEGAM por estar aqui, porque eu realmente me sinto honrada de estar num momento comemorando 20 anos da PNAM. Então, isso, para mim, é um momento de muita alegria mesmo, de honra. Tarefa difícil, né? Depois de tantas falas inspiradoras de mulheres bacanas, né? Eu acho que eu gostaria de trazer um pouco
Vou fazer a minha fala sobre 2 aspectos, né? Eu acho que é importante trazer um pouco elementos da pesquisa que a Gisele acabou de mencionar, né? E depois também trazer um conceito, algo muito mais recente, mas acho que também muito importante para pensarmos a oferta e em relação à atenção nutricional. Vou compartilhar aqui rapidamente uma apresentação. Ana, só está dando uma interferência, não sei se é o fone encostando em alguma coisa sua. Pronto. Bom, então, vou iniciar com esse primeiro ponto da fala, que traz elementos dessa pesquisa, né, que se intitulou Construção de Consenso de Recomendações para a Estruturação da Atenção Nutricional na Atenção Primária à Saúde. Essa pesquisa foi demandada pela Coordenação Geral da Alimentação e Nutrição, a CEGAM. Ela foi conduzida por essa equipe técnica, né, Juliana Casimiro, Érica Cardoso dos Reis, Santuza Vitorino e Amanda Oliveira. Teve como objetivo, então, elaborar recomendações para aprimorar a estruturação da atenção nutricional na atenção primária. A gente utilizou o método Delphi, com participação anônima, que busca, então, consenso, né? A gente construía as recomendações por meio de consenso. Esse Delphi foi composto, então, por especialistas em alimentação e nutrição, representantes das 5 regiões do país, dentre eles gestores, profissionais da assistência, profissionais pesquisadores, representantes da sociedade civil organizada, instituições de entidades profissionais ou de instâncias colegiadas. Nós nos calcamos, né, nas diretrizes da PNAM, e a partir daí desenvolvemos as questões, 3 blocos de perguntas fechadas e perguntas abertas. Bom, o que a gente, rapidamente sintetizando, né, o que a gente entende é que a alimentação e nutrição, a gente, como já foi mencionado por as demais colegas, né, a gente ainda revisita demandas importantíssimas do passado que continuam atuais, né? Quando a gente fala da vigilância alimentar e nutricional, elementos de registrar o que a gente faz, né? São demandas que são antigas, mas ainda são presentes, mas, ao mesmo tempo, com base na análise das recomendações e nas sugestões dadas pelos especialistas, fica evidente o quanto que já estamos vislumbrando questões importantes para o futuro. Então, eu acho que as recomendações, elas trazem um pouco da nossa realidade, questões que ainda não estão dadas, né? Como mostra, por exemplo, nos resultados das pesquisas trazidas pela Mariana, nas questões e na análise feita pela PNAM, pela Andressa, e também, né, na fala da Kelly, né, o quanto que ainda temos questões para aprimorar, né, mas que também já avançamos, né, e com certeza ainda já estamos olhando com certeza para o futuro e para frente. Eu não vou detalhá-las, né, mas eu quero... Essa figura, ela não é à toa, porque essa trajetória, assim, a gente está nesse caminho, né? O que eu queria comentar é que quando a gente olha as recomendações, algumas coisas elas estão sendo impulsionadas e trazidas à tona, né? Por exemplo, quando a gente pensa que uma das recomendações é incentivar estratégias de cuidado, e é tão bom quando essa palavra aparece, né? Em alimentação e nutrição, centrada na pessoa, nas famílias e na comunidade, a partir de equipes multiprofissionais, né? Então, quando a Kelly traz na sua fala, né, essa coisa da gente ouvir e olhar mais os usuários, né, da gente conseguir nos aproximar mais ainda das pessoas, dos usuários do SUS, né, reorientar os processos de trabalho em alimentação e nutrição em consonância com os atributos da atenção primária, tão refletido na fala da Gisele, né, há uma questão que também não está dada, que ainda é um exercício, né, da gente refletir, pensar e, sobretudo, colocar em prática, né? Investir em processos de educação permanente em temas de alimentação e nutrição para profissionais da assistência e da gestão nas 3 esferas de governo e com garantia de agenda protegida. O quanto que avançamos nesse caminho,
né? Já avançamos e estamos avançando, por exemplo, quando a Mariana traz alguns dos slides, né? O quanto de material já foi produzido, o quanto, né, cursos que estão sendo disponibilizados para os profissionais, né? E quando esses especialistas são indagados sobre quais temas, né, devem ser focados e priorizados, a gente está falando da atenção e do cuidado nutricional, da promoção da alimentação adequada e saudável, da promoção à saúde, do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional. Ou seja, né, a gente está trilhando esse caminho, mas ainda temos que avançar. E, sobretudo, acho que todas falaram, né, reforçar as ações da alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde, na perspectiva da construção de linhas de cuidado, né? Então, isso foi algo também bem latente na fala dos especialistas e na fala das minhas colegas hoje aqui, né, nesse ciclo da PNAM. E aí, eu acho que dialogando um pouquinho também com o primeiro ciclo, né, o primeiro evento desse ciclo, muito com a fala da Sandra, eu acho que a gente pensar sobre novas práticas de atenção também envolve, primordialmente, aproximar a gestão da assistência. Isso é algo que ainda está na nossa agenda, né? Que ainda é um desafio. E aí eu trouxe uma fala de um especialista que eu acho que traduz bem isso, né? Que é promover a atuação conjunta entre a gestão e a assistência para planejamento e organização das ações de alimentação e nutrição, com base nas informações produzidas, por exemplo, pelas equipes da APS. Mas como ficou um recado muito importante da Kelly, né? Não só por esse nível de atenção, alimentação e nutrição perpassa todos os níveis, né, de atenção à saúde. E aí, um outro ponto muito importante também, que é a questão de monitorar e avaliar mais e melhor o que fazemos. Nós fazemos muito, né? Os profissionais que estão na ponta fazem muito, né? Estão, inclusive, sobrecarregadíssimos, e a gente precisa mostrar isso ainda mais, né? Quando a gente investe na cultura, né? Isso também é uma fala de um dos especialistas, né? Quando a gente investe na cultura, na institucionalização, né, da avaliação, pensando na definição de indicadores esses que retratem a nossa realidade, com periodicidade definida, tendo equipe para fazer isso, né, para a realização do monitoramento e avaliação, não somente do sistema como um todo, porque muitas vezes a gente se dedica, né, e tem muitos dados sobre avaliação e monitoramento mais amplos quando a gente olha para o sistema de saúde, né, mas, sobretudo, fortalecendo os trabalhadores e as trabalhadoras que estão na assistência, independente do nível de atenção que estejam, né, nos serviços. Então, isso é ainda, eu acho, quando a gente fala de atenção, né, a gente precisa, além daquele nosso cuidado com o usuário, que eu até vou falar um pouco mais para frente, mas a gente precisa melhorar, sistematizar mais, para a gente conseguir demonstrar tudo aquilo que a gente já faz e que é muita coisa. Então, acho que isso dá um contorno muito grande com o primeiro evento do ciclo, né, da PNAM, do que foi falado. Um segundo ponto, e aí trazendo mais para o âmbito da relação desses profissionais com os usuários do SUS, é uma demanda, é um tema mais recente, mas eu acho que precisa cada vez entrar mais na nossa agenda, que é superar o nutricionismo, né? Esse termo cunhado por screenings, né? E eles nos convida a falar menos do nutriente, falar mais da comida, né? Orientações nutricionais sem descontextualização, ou seja, contextualizada no nosso ambiente, na nossa cultura, e sem a simplificação dos nutrientes. E aí uma chave, né, do que já avançamos e do que já estamos fazendo nisso, em relação a isso. Quando a gente começa a compreender melhor a discussão de processamento dos alimentos, tão bem trazida pelo nosso guia alimentar, né, que a gente já usa bastante e precisa usar ainda mais, né, o guia alimentar para a população brasileira. E eu acho que, né, o contorno dessa discussão é quando que seja em qualquer nível de atenção, né, que a gente consiga entender
e trazer que a alimentação adequada e saudável, ela engloba diferentes dimensões: política, econômica, ambiental, sociocultural e biológica. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar a atenção nutricional, a oferta da atenção nutricional para um outro rumo, para um outro lugar, né? Quando a gente fala que as recomendações elas apontam um olhar para o futuro, é um pouco disso que a gente está falando, né? E aí eu acho que a gente realmente precisa falar mais de cuidado, né? E eu me inspirei muito na Anísia da Silveira, uma cientista de vanguarda, revolucionária por natureza, que ousou falar do afeto como método, entendendo que o afeto ele só é possível e viável quando entendemos o eu no outro e o outro em mim, né? Então, quando a gente pensa na revolução pelo afeto e centra nossas práticas, né, de atenção nutricional, sobretudo fortalecendo a dimensão do cuidado. Então, era um pouco isso que eu queria trazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui debatendo, né, algo tão importante, com pessoas tão interessantes, com falas tão importantes para o nosso Sistema Único de Saúde. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Ana Laura, por suas considerações. Assim, você traz elementos, né, que são importantes para esse processo de reflexão, dessa temática da atenção nutricional no SUS. Nós não teremos um momento, né, com público para essa discussão ampliada. No entanto, a gente faz um convite, né, para que as pessoas que assistirão essa live posteriormente, que possam refletir sobre cada uma das falas, que possam promover essa discussão nos seus espaços, né? Nós estamos no mês, né, de outubro, que é um mês que tradicionalmente temos muitas atividades, né, devido ao Dia Mundial da Alimentação. Então, que essa live também possa ser um subsídio, né, para que potencialize essas discussões nacionalmente, né, nos estados também, nos municípios, né? Então, Ana traz essa questão desses diversos elementos, né, e fecha com essa abordagem, né, dessa profissional incrível, né, da saúde brasileira, né, a Anísia da Silveira, né? Então, quando a gente também fala desse convite, essa interface é um pouco em relação a isso, né? Então, já que a gente não vai ter esse momento de debate, né, com o público, mas quer ouvir um pouquinho mais das palestrantes, e aí só um instantinho. Eu queria deixar aqui uma pergunta, né? Já no sentido de caminhando para as considerações finais, mas que vocês possam fazer essa fala, né? Deixa eu colocar aqui, são os apetrechos em relação à tecnologia, peço desculpas. Que essas considerações finais possam trazer, né, uma reflexão a partir das falas de todas as palestrantes, né? Colocando, né, quais são as suas considerações finais em referente à questão dessa demanda da atenção nutricional no Sistema Único de Saúde e essas recomendações que já foram faladas, mas outros elementos que vocês queiram colocar, essas recomendações para os gestores federais, estaduais, municipais, e também para o próprio fortalecimento dessa temática no que se refere à sociedade civil, né? E também aos outros atores, né? Porque quando a gente dialoga com, né, tem diferentes olhares, como vocês mesmos já colocaram, então como que essas recomendações podem ser traduzidas também para todos, né? Também aproveito aqui para agradecer, né, o convite da SEGAM para estar aqui com vocês nesse debate, e a gente pode fazer a sequência da ordem de falas, né? Então, começando pela Kelly e dando sequência. Passa a fala para a Kelly, então. Nossa, que riqueza de apresentações, né? Eu acho que espaços como esse realmente têm muita potência de construir esse mosaico de análises, né? Que cada um olha por uma vertente e quando a gente compartilha, a gente consegue
ampliar, né, essa perspectiva de análise e vislumbrar melhor os passos seguintes, né? Além de reconhecer, né, todas as questões positivas que já foram construídas nesses 20 anos, mas acho que além de apontar desafios, a gente já consegue apontar caminhos para superar esses desafios, e isso é muito rico nessa troca. Pensando, né, considerações finais e recomendações para os gestores, eu acho que uma coisa que poderia ser feita para clarear o entendimento do que é essa atenção nutricional no SUS. Eu acho que a gente precisava de um material, um mapa, que desse mais visibilidade onde que esse cuidado em alimentação e nutrição está presente no dia a dia dos serviços de saúde, para que a gente consiga sensibilizar e esclarecer profissionais e gestores dos diferentes níveis de atenção do SUS, de que sim, eu tenho atenção nutricional não só na atenção básica, mas eu tenho num CAPS, eu tenho numa residência terapêutica, no hospital dia, no hospital geral, no hospital especializado, onde está ocorrendo essa oferta de atenção nutricional, e que sim, ela faz parte da implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Acho que a gente podia... Adoro arrumar trabalho para a gente fazer, né? Mas é isso, acho que a gente precisava ter esse mapa que deixasse claro para gestores, usuários e profissionais onde está a atenção nutricional do SUS. Inclusive, pegando o gancho do que a Catiana situou, né? Interfaces dessa atenção nutricional com ações das outras políticas temáticas também do Sistema Único de Saúde. Uma recomendação no tocante às secretarias estaduais e municipais de saúde, eu acho que aproveitar, né, as universidades, especialmente as universidades públicas, né, que têm esse compromisso com ensino, pesquisa e extensão, e fazer parcerias para o desenvolvimento, né, dessa capacitação dos profissionais, criar as estratégias, né, as metodologias de monitoramento e avaliação que a gente tanto ressaltou aqui. Então, nem sempre as secretarias estaduais e municipais de saúde dispõem, né, de uma equipe técnica que tenha a expertise necessária para isso. Então, buscar as parcerias com as universidades, e aí parcerias de mão dupla, né, não precisa as universidades ficarem esperando a Secretaria de Saúde chegar, nem o contrário. Acho que a iniciativa pode partir de ambos, né? Desde projetos de extensão e de pesquisa, programas de pós-graduação, mas que ocorra essa colaboração entre instituições de ensino e pesquisa com as secretarias de saúde para construir essas ferramentas para monitoramento e avaliação, metodologias e também de educação permanente dos profissionais. Pensando no Ministério da Saúde, né? São muitas coisas para fazer, mas, assim, também já passei pela SEGAM e entendo perfeitamente os limites institucionais do locus onde a SEGAM está, os limites governamentais, né? A cada governo você tem que fazer uma nova defesa da PNAM, né? Por que ela tem que entrar na agenda política naquele próximo ciclo de gestão federal? Mas eu acho que uma coisa necessária é a difusão de todos esses materiais técnicos que estão sendo ricamente produzidos, com muita qualidade, com muita densidade, mas a gente precisa, além da produção do material técnico, de ter um plano mais estratégico para a difusão deles junto aos profissionais e gestores, né? Então, por mais, né, a gente tem algumas facilidades do acesso via internet, mas a gente sabe que ainda há demanda, né, do acesso físico a esses documentos, de ter espaços no processo de trabalho cotidiano em que as equipes consigam, né, se debruçar sobre essas recomendações, discutir, tirar dúvidas, entender como colocar em prática aqueles instrutivos, aqueles protocolos. Então, eu acho que a gente precisa de um plano estratégico, né, para a difusão dessa riqueza de materiais técnicos que estão sendo produzidos. Então, vou finalizar meu conjunto de recomendações por aqui, senão a gente vai ter outra live com tantas recomendações, mas, assim, reforço, né, minha disponibilidade de parceria para todas essas empreitadas. Eu acho que todas nós aqui que apontamos
caminhos do que precisa ser feito, do como deve ser feito, somos parte, né, desse conjunto de parceiras que a SEGAM, as secretarias estaduais e municipais de saúde, podem contar para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de poder compartilhar as minhas reflexões com vocês e aprender também com as reflexões de vocês. Obrigada, Kelly. Andressa? Eu já estava abrindo aqui para falar, Kátia. Vou tentar ser breve, a gente está com um teto, né, de horário, mas mais uma vez agradecer e parabenizar as colegas, uma mesa realmente muito rica, olhares que se complementam, de bastante aprendizado. E aí, essa questão da recomendação para os gestores, né, pegando assim, sobretudo da fala que eu preparei e já dando continuidade ao artigo sobre a questão da descentralização, uma recomendação que eu acredito é essa questão da indução de processos dentro da municipalização mesmo, né, tentando incentivar que os municípios olhem para si e façam propostas de programas e de políticas de alimentação e nutrição conforme sua realidade, para a gente partir nesse processo inverso que traria para o Ministério da Saúde um retorno e outras inspirações. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? Então, são 5.570 experiências, pelo menos, acontecendo. Acho que a documentação disso, ouvir esses municípios, ouvir esses estados, também é muito legal. Então, seria muito interessante, e aí pegando o que a Kelly fala, o que a Mariana também trouxe em relação aos materiais, a Ana Laura, assim, a gente tem uma produção científica muito bacana, só que a gente não tem a garantia de que isso está chegando e os profissionais são muito sobrecarregados na sua rotina. Então tem que ter realmente esse mecanismo para que para que entendam esses materiais e para que consigam fazer a aplicação desses materiais. Então, dentro disso, essa questão da formação e comunicação como espaços que a SEGAM sempre propôs de troca de experiências exitosas, né, de encontros nacionais dos estados. Isso para os municípios, é claro que tem uma outra dimensão, mas acho que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, para a gente ouvi-los, tanto os gestores quanto esses gestores trazendo a perspectiva dos profissionais. Eu acho que a gente consegue, acho que seria um outro encaminhamento, uma outra proposta que pode nos ajudar nessa implementação e na efetivação da PNAM no nível local. Quero agradecer mais uma vez e parabenizar todos que fizeram parte desses 20 anos, né? Não só quem está agora na SEGAM, conduzindo e segurando, mas a todos da gestão estadual, municipal e todos os profissionais. Obrigada. Bom, pessoal, dando sequência, né? Também agradeço pela oportunidade e reforço também todo o esforço do Ministério e das instituições públicas federais, né? Principalmente em transformar, né, esses desafios em possibilidades. Diante do pouco do que a gente discutiu aqui, resgato a importância do empoderamento dessas equipes, né, como questão central, né, além, é claro, da não culpabilização dos profissionais de saúde. Discutimos tanto, né, a não culpabilização dos usuários, precisamos também discutir a não culpabilização desses profissionais, né, que ainda tem tantos materiais disponíveis, mas ainda não encontram espaço na sua agenda reservada para leitura, para execução, e há questões específicas aí que também merecem ser cuidadas. Então, deixo essa como mais uma possibilidade de reflexão, e acredito que as meninas Kelly e Andressa também trouxeram colaborações importantes e mais desafios, viu? Gisele? Olá, na verdade eu queria... Não, na realidade é a Ana Laura, desculpa, Gisele, é a Ana Laura. Ah, tá bom. Obrigada, gente, por estar aqui aprendendo tanto. Vou trazer algumas recomendações já postas também, né, diante da nossa pesquisa, junto com os especialistas, né, com as quais eu também concordo, enfim, que pensando nessa perspectiva de gestores, né, fortalecer a elaboração de políticas estaduais e municipais de alimentação e nutrição, para que a gente possa capilarizar cada vez mais
essa discussão, não só, né, no marco normativo, né, num papel, né, mas que isso de alguma forma seja incorporado pelas secretarias estaduais e municipais, né, cada vez mais, entendendo que há grandes dificuldades, né, mas eu acho importante a gente ter essas políticas. Outra perspectiva, eu acho que é inclusive um dos pilares, porque a alimentação e nutrição é uma política no bojo da política de saúde, né? Então, pensar algo que é muito caro à política de saúde brasileira, que é a participação social. Então, acho que algo que está... que é muito importante, né? Que é pensar a temática da alimentação e nutrição nesses espaços, né, de participação, nos conselhos setoriais e intersetoriais, nas 3 esferas de governo. Então, o quanto a gente precisa reafirmar a importância, né, de algo que é muito caro ao Sistema Único de Saúde como um todo, e não deixa de ser, obviamente, para as questões também de alimentação e nutrição, né? Quanto que a gente precisa levantar essa discussão sobre a importância da participação social e que é um espaço onde a gente pode fortalecer as questões de alimentação e nutrição. Eu acho que isso é uma importante forma de fortalecer e reafirmar a agenda de alimentação e nutrição. E eu acho que, e por fim, né, para dar espaço para a Gisele, enfim, para as demais, a necessidade de a gente articular muito as ações de alimentação e nutrição à política de promoção à saúde. Né? Então, acho que se eu fosse pensar em alguns aspectos, né, digamos, recomendações no âmbito da gestão, eu acho que seriam essas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Agora sim, passamos para a última fala, Gisele. Olá, acho que assim, na verdade eu gostaria de agradecer, eu acho que foram muitas reflexões, né? Esse diálogo foi muito bem elaborado, nossa ideia era que realmente cada uma de vocês trouxesse apontamentos, né, e reflexões dos desafios, dos avanços. Eu acho que a gente tem um debate riquíssimo, né, com muitos subsídios para identificar não só o desafio, mas também pensar em caminhos para os desafios que ainda, né, não foram superados e que estão postos. Então, realmente agradecer, dizer que a SEGAM está sempre aberta para sugestões, então quem estiver acompanhando esse diálogo, né, eu convido a fazer esse debate aqui no chat do YouTube, né, para que nós possamos ter essa interação, essa devolutiva. O e-mail da SEGAM é sega@saude.gov.br. A SEGAM, como a Andressa pontuou, né, ela é uma coordenação, e eu falei muito no primeiro debate, uma coordenação muito diferenciada, que sempre tem e conta, né, com parceiros e técnicos extremamente qualificados. Eu já faço parte da coordenação há 15 anos, né, então eu tive a honra de conhecer muitos parceiros, e não é só os técnicos da SEGAM, mas essa rede enorme de parceiros para além do Ministério da Saúde, né, que são as referências estaduais de alimentação e nutrição, representadas aqui pela Catiana, as referências municipais, os profissionais de saúde, as universidades, a sociedade civil, os conselhos. Então, a PNUD, de fato, ela acontece porque ela é uma política que tem um apoio, né, e de muitas instituições, de muitas pessoas, para que, de fato, isso aconteça. Que, na realidade, quem sai ganhando é a população, né? Porque quando nós temos esse coletivo todo pensando em soluções, é a população que ganha, né, em ter políticas que contribuam para o acesso à saúde e à alimentação. Então, muito obrigada à OPAS e todas vocês que nos ajudaram nesse excelente debate. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todas as nossas convidadas e também de vocês que vão assistir, né, essa live posteriormente, neste segundo dia do ciclo de debates da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Lembramos que o nosso terceiro encontro ocorrerá ainda este mês, no dia 21 de outubro, no mesmo horário, de 16 a 18 horas. Contamos com a presença de todas e todos interessadas e interessados nas discussões e reflexões sobre a implementação da PNAM numa perspectiva de passado, presente e futuro. Obrigada.